um médico, por incrível que pareça, helenista, chamado Sextos Empíricos, cujos livros são sempre contra os gramáticos, contra os físicos, contra. Eu também intitulei minhas 3 teses contra, adversos. Então, a primeira delas, eu diria, é contra os filósofos e os retóricos aristotélicos. Importante a gente ver aí a importância de Aristóteles, que foi a primeira pessoa, digamos assim, a começar a proceder a essa deturpação, vamos dizer assim, entre aspas, da tradição retórica, da tradição sofística. E o sucesso de Aristóteles na nossa cultura, que é uma coisa muito casual, fez com que a retórica passasse a ser praticamente sinônimo do que Aristóteles achava que a retórica devia ser. Porque, como nós sabemos, Platão detestava os retóricos, os poetas e os advogados, sobretudo. Na sua república, que deveria ser, se tivesse existido, uma coisa totalmente desinteressante, os filósofos e os advogados seriam banidos. Aristóteles não. Ele teve a sensibilidade de perceber que havia certos ramos importantes da atividade humana nas quais a verdade não era possível. Os juízos apodíticos, que Platão tanto prezava e que Aristóteles também prezava, para certas coisas importantes, eu diria para as verdadeiras coisas importantes da vida, não são adequados. Juízos como se A igual a B e B igual a C, logo A igual a C. Então Aristóteles dedicou uma parte de sua obra ao estudo desse outro lado da atividade humana, no qual a verdade não tem nenhuma participação. Eu chamo de verdade um enunciado racionalmente cogente, como esse que eu acabei de dizer, da igualdade. É um enunciado que você não pode de maneira alguma contestar e que não depende da opinião. Por isso que Platão colocava a opinião no mais baixo nível das atividades humanas. Mas se vocês prestarem atenção, os grandes problemas dos seres humanos são problemas nos quais a ideia de verdade não exerce nenhum papel, sobretudo na nossa atividade, que é a atividade jurídica. Isso de Aristóteles é engraçado. Tem um filósofo ainda da academia chamado Cliptômaco, que, segundo a doxografia, né, escreveu 400 livros. Mesmo pensando que, no entendimento dos gregos, livro seria capítulo, ele escreveu, vamos dizer assim, 40 livros de 10 capítulos cada um. Ou seja, uma obra vasta. Pois bem, nada sobrou dessa obra. E quantos grandes pensadores da antiguidade se perderam nessa bruma do tempo. E, por outro lado, consolidou-se o sucesso de Aristóteles, que, como eu disse, é um sucesso muito casual. Quando Aristóteles era vivo, ele era apenas Aristóteles. Vejam a relação dele com Alexandre, por exemplo. Alexandre deveria achá-lo um velho chato e pedante, e ele achava Alexandre um burro, um aluno idiota e mal preparado. E vejam que Aristóteles fez toda a sua filosofia política em cima de um instituto, de uma instituição, a cidade-estado, que já tinha começado a ser destruída pelo pai de Alexandre. Como é que um grande pensador convive com um fato tão importante quanto esse e escreve como se a cidade-estado fosse durar para sempre? É impressionante como 2 grandes personagens históricos, como esses dois que eu estou usando como exemplo, não exerceram nenhuma influência um sobre o outro. Alexandre não viu nada do que Aristóteles disse e Aristóteles não viu nada do que Alexandre estava fazendo. Então esse regresso é muito interessante, né? Ele depende, eu digo, o sucesso de um pensador antigo, né? Depende de um eventual fim da dignidade científica, quando a perspectiva científica nem existia ainda. Depende de uma honestidade quanto à difusão de certas ideias dos clássicos, que muitos trechos das obras dessas pessoas foram simplesmente eliminados pelos copistas. Vocês sabem aquele livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa, e realmente há muitas referências a esse tratado sobre o riso que Aristóteles teria escrito, mas que foi simplesmente destruído pelo tempo, né? Imagina na biblioteca de Alexandria, imagina os 400 livros de Cliptômaco, que era um grande sofista e que fez muito mais sucesso entre os jovens estudiosos, assim como Isócrates,
do que o próprio Aristóteles. Que eu costumo dizer, Aristóteles era uma espécie de nordestino da Grécia, que ele era da periferia, né? Ele não era da Avenida Paulista, ele era do Recife, né? E, surpreendentemente, né, fez esse enorme sucesso, a ponto de Hannah Arendt dizer que é um dos 3 seres humanos mais importantes da civilização ocidental. Mas isso não é culpa de Aristóteles, né? Aristóteles não é Aristóteles, Aristóteles é um conjunto de textos, como todos nós somos um conjunto de textos. Quando eu digo texto, vamos entender textos, palavras e gestos, né? Ou seja, expressões retóricas, as 3 vias da